Leitura do livro A Livreira do Fim do Mundo, de Ruth Shaw, capítulo 3, Aprendendo a Me Virar. Em 1953, e eu estava com 7 anos de idade, tínhamos acabado de nos mudar para uma casa de 2 andares que ostentava o pomposo nome de Casa Brixton, na Conference Street, em Christchurch. Era nossa terceira casa em 6 anos, depois de passarmos um ano morando na casa dos meus avós depois que eu nasci. Comprar casas velhas, reformá-las e vendê-las foi somente uma das inúmeras carreiras que meu pai adotou durante a vida. Essa casa era uma casa em estilo antigo, sem jardim na frente, porque a porta de entrada ficava a apenas alguns passos da calçada. Uma nogueira enorme fazia sombra no quintal dos fundos, e no cantinho havia também uma horta. Em frente à porta da cozinha, dos fundos da casa, tínhamos um pequeno quarto onde Nanny, a mãe da minha mãe, dormia. Nanny, ela e Martha Daisy foi morar com a gente depois de se separar de vovô, Ethelbert Ponsonby Ben. Sempre amei esse nome. Ele, por sua vez, foi morar com uma das nossas tias. Nanny sempre recebia visitas, mas nós só podíamos entrar no seu quarto se fôssemos convidadas. Ela era uma mulher alta e séria, com uma boca enrugada e olhos escuros, quase pretos, com um olhar vigilante e muitas vezes exalava certa tristeza. Seu cabelo era curto e crespo, com fios grisalhos cobrindo a cabeça. Os óculos de armação clara se empoleiravam no alto do nariz e ela gostava de usar vestidos de botão. Lembro que a parte mais bonita do seu corpo eram as mãos, dedos longos e elegantes, pálidos e retos, as unhas muito bem cuidadas, com pequenas luas assomando suas pontas. Ela adorava jogar baralho. Na verdade, ela era uma apostadora inveterada, desperdiçando a herança da família em jogos de azar. Só alguns anos mais tarde, quando eu e Jill conversamos sobre Nanny, é que eu entendi o quão engenhosa ela era. Nanny era carinhosa como Jill, lendo histórias para ela, aconchegadas na cama, e nunca brigaram. Jill tinha tranças loiras, compridas, olhos azuis e sempre se comportava muito bem. Eu, por outro lado, era desleixada, uma moleca de cabelo preto, curto, sempre cheia de perguntas, me metendo em confusão. Nanny nunca foi carinhosa comigo. Eu mal recebia um obrigado quando, a partir dos 9 anos, eu passei a trocar os curativos de suas pernas ulceradas. Eu não amava a Nanny do mesmo jeito que amava minha outra avó, mas ela me ensinou algumas habilidades que, no fim, me ajudaram a navegar por essa minha vida caótica. Desde muito nova, eu aprendi com Nanny a jogar cribbage 21 e pôquer aberto, além de alguns outros truques com baralho. Ela me ensinou a segurar corretamente as cartas nas minhas mãos pequenas, como embaralhar sem mostrar a ninguém a carta do fundo e como baixar uma carta com confiança e uma expressão inabalável, sem entregar nada. Embora minhas mãos fossem muito menores do que as dela, eu segurava as cartas com a mesma elegância, mantendo o baralho sempre perto de mim para não deixar ninguém me passar a perna. Eram lições de vida. Toda vez que eu ficava sem dinheiro, recorria ao baralho para me capitalizar. O mais importante, no entanto, foi ter aprendido com ela como blefar e como manipular. Se você está com a mão ruim, não adianta nada você demonstrar que está com uma mão ruim. Nani me dizia. Ela me ensinou a parecer convincente e a sustentar o contato visual, mesmo quando minha mão era uma porcaria. Mas seus ensinamentos não se resumiam às cartas. Durante minha vida inteira, as coisas que aprendi com Nani acabaram sendo muito úteis, muitas e muitas vezes. Se eu me via em uma situação na qual não queria estar, eu recorria à confiança que ela havia me ensinado para convencer o mundo de que eu tinha uma mão vencedora. Quando fiquei um pouco mais velha, com mais ou menos 10 anos, passei a ir ao bar com meu pai e com meu tio Ivan para jogar Ashery e 500. Eu era a única menina no salão. Meu pai era meu parceiro e jogávamos muito bem juntos. Lembro dele dizendo, muitos anos depois, quando fui me despedir para me juntar à Marinha, que a vida era como um jogo de cartas. Você recebe algumas cartas e o modo como você joga com essa mão pode determinar o resto do mês, o resto do ano ou até o resto da sua vida. Mas você não tem tempo para se planejar, porque se você hesitar ou baixar uma carta, as pessoas podem adivinhar qual vai ser o próximo movimento. Seu último conselho foi: sempre que você estiver em uma situação desconfortável, pense na sua vida como se fosse um baralho e imagine como você vai jogar aquela mão.
Sua próxima carta pode transformar uma mão horrorosa numa mão vencedora. Ao longo da vida, eu sempre gostei de jogar baralho. Felizmente, não me tornei vítima das apostas, mas em 2 ocasiões o baralho me levou a uma situação muito interessante. 2 ocasiões, aliás, bem diferentes uma da outra. A primeira aconteceu em Papete, na Polinésia Francesa, quando eu estava navegando pelo Pacífico a bordo do Cutty Sark, e outra foi em Rabaul, na Papua Nova Guiné, onde trabalhei por 4 anos. Lembranças de uma livreira, a jornada improvável. Um homem enorme apareceu na porta da livraria. Ele estava vestindo roupas de caminhada, bem esfarrapado, e o leve odor do seu corpo me disse que ele tinha acabado de descer as montanhas. Esse homem se sentou no degrau da porta e tirou suas botas molhadas e sujas, deixando as duas em cima do capacho. Acabou de pegar uma trilha? Eu perguntei, apesar da resposta ser mais do que óbvia. 10 dias. Precisei quebrar uns galhos para poder passar. Eu espero que você não fique chateada comigo. Dei risada. Parece que você está precisando de uma xícara de café bem forte. Leite ou açúcar? Bem, seria perfeito, muito obrigada. 2 torrões de açúcar. Quando voltei para a loja com 2 xícaras de café, ele estava sentado no chão, folheando o mapa da Fiordelândia. Esse lugar é incrível, né? Você pode correr atrás do sol todos os dias e mesmo assim não acabam as montanhas onde ele pode se esconder. Planejando voltar então? Eu perguntei. Ele fez que sim com a cabeça, fugindo ou indo em direção a alguma coisa? Arrisquei. Ele olhou para cima, ainda sentado no chão, tomando seu café. Bem, só andando, absorvendo o mundo, fortalecendo a alma. Ele tinha um jeito maravilhoso com as palavras. Me contou que estava num momento perdido e que gostava de ficar sozinho para tentar se encontrar um pouco. Eu vou ficar no camping por uns dias e depois eu vou embora. Você se importa se eu aparecer por aqui de vez em quando? Eu gosto de livros, mas a minha mochila não é grande o suficiente. Apareça na hora que você quiser, eu disse a ele. Se a livraria estiver fechada, bata na porta e eu te dou a chave. Nos 3 dias seguintes, Hamish visitou várias vezes a livraria. Ele fez a barba e lavou suas roupas, mas seguia com suas botas velhas nos pés. Não demorou e eu já tinha aprendido o suficiente sobre ele para poder presenteá-lo com um livro, que com certeza ele iria amar. O livro de Hamish. Nunca teria pensado em que ele ia pegar para ler. Um livro que Hamish nunca teria pensado em pegar para ler. Hamish, vou te dar um livro e você precisa arranjar um jeito de enfiar ele na sua mochila. Ele pegou o livro e sorriu ao ler o título, A Improvável Jornada de Harold Fry, de Rachel Joyce. Bem, eu acho que os sapatos de Harold fazem um pouco com suas botas. Eu disse, quando você acabar, deixe em uma cabana. Quem sabe alguém pega ele para ler também. Eu não posso fazer isso, Ruth, ele disse. Esse livro é meu. Você escolheu esse livro para mim. Não posso deixá-lo perdido por aí. Ele veio apertar minha mão, mas me levantei e dei um abraço nele. Se cuide, Hamish. Capítulo 4. Nazebai. Em 1957, nos mudamos para Nazebai, uma cidade que fica em Otago Central, Nova Zelândia, e é conhecida por ser um dos menores e mais velhos povoados, com uma população que mal passa de 100 pessoas. Na época, ela ainda tinha prefeito e conselheiros municipais, e para a alegria do meu pai, ficava bem no coração da zona de garimpo. A primeira vez que encontraram ouro na região foi em maio de 1863, em uma ravina nos arredores do Monte Ida, próximo ao local onde hoje se assenta a cidade de Nazebai. Nos meses seguintes, um vilarejo improvisado foi erguido, com os mineiros saindo dos campos de Dunstan para atravessar a neve no inverno e chegar na jazida recém-descoberta e cerca de 600 metros acima do nível do mar. Em um período ainda bem curto, a população do vilarejo dobrou quando veios de ouro foram descobertos no riacho Hogburn, que passa por dentro de Nazebai. A cidade recebeu seu nome oficial em 1873. Nossa casa era dividida em 2. Metade era um açougue, uma sala de caldeira, e na outra metade a gente morava. Para minha mãe, a mudança significou deixar sua irmã e sua família em Christchurch. Então, ela se sentia bastante isolada e sozinha. Minha irmã Jill detestava Nazebai,
porque ela tinha se adaptado bem à estrutura formal do antigo colégio católico só para meninas e agora teria que continuar seus estudos na Humphrey High, uma escola mista de cidade pequena. Mas eu amava nossa nova casa. Eu acho que eu, papai e Beswick, nosso gato persa, desabrochamos em Nazibai, enquanto Jill e mamãe apenas tentavam fazer do limão uma limonada. A escola primária de Nazibai, onde eu fui matriculada, tinha somente 2 salas, ambas equipadas com fogões e lenha para nos manter aquecidos no inverno. Não precisávamos começar os dias ajoelhados recitando o rosário. Não tínhamos que aprender latim ou cantar os hinos por horas infinitas. Não éramos obrigados a frequentar a missa inúmeras vezes durante a semana ou ler o evangelho. Eu não trabalhava depois da aula, somente nas férias, e portanto eu tinha bastante tempo livre para brincar e explorar, e o esporte se tornou ali uma parte bem importante da minha vida. O Ateneu, a pequena sala de leitura da cidade, ficava a 2 portas da minha casa. Era escuro lá dentro, uma luz solitária criava uma atmosfera de mistério, aventura e intriga ao lugar. A maioria dos livros era extremamente velha, com capas de couro ou de tecido, títulos dourados desbotados e páginas tão finas que amassavam ao serem viradas. Eu achava aquilo uma delícia. Lembro de me sentar na pequena mesa de madeira e abraçar um livro enorme só porque eu o amava muito. Papai acabou virando escrivão municipal, além de trabalhar como açougueiro. Ele guardava livros de registros embaixo do balcão do açougue, e as pessoas iam até lá para quitar suas dívidas. Ele também se tornou um mestre de curling, o responsável por preparar o gelo para os pompiers, isso é, para os campeonatos de curling, e, claro, saía para garimpar ouro nas horas vagas. William Strong, que todo mundo conhecia como Billy, era um relojoeiro de Nazibai. Ele morava em uma pequena cabana em Derwent Street, na frente do correio. O seu pai tinha aberto uma caótica lojinha de relógios em 1838, na Leaven Street, e ela continuava lá, com as paredes cobertas pelos relógios mais improváveis, todos marcando a hora errada. Billy às vezes abria a loja para o público e as pessoas podiam ir lá dar uma olhada nos belos relógios de bolso, de pulso e de corda. Atrás do balcão de madeira ficavam as caixas de relógio dos quais Billy trabalhava no seu próprio ritmo, mergulhando nos cantinhos escuros da sua loja atrás de uma peça perdida. Foi Billy quem me apresentou as particularidades dos relógios de bolso, explicando a importância de comprimento, de peso, de corrente, da mola, das engrenagens e das pequenas roldanas. Ele manteve o negócio até 1967. Quando o outono chegava no auge, as agulhas amareladas dos lariços se amontoavam pelas ruas, e a primeira neve cobria as colinas. Era nessa época do ano que o coveiro da cidade preparava algumas covas no cemitério, porque quando o inverno rigoroso chegava, o chão ficava congelado. Telha de Aço era o apelido desse coveiro, um homem alto e careca, muito corpulento, com 40 e poucos anos. Ao passar pelos velhos reunidos na rua, ele sempre os cumprimentava com um sorriso. Como se estão hoje? Ele perguntava quase toda manhã, sabendo que já tinha arrolado com meu pai, o escrivão, a abertura de 4 novas covas para o inverno. Coisa boa ver vocês assim tão bem para enfrentar o inverno, ele dizia para os velhos, talvez pensando nos números da estação, e seguia a caminhada com sua pá em cima do ombro. Com frequência, quando uma nova cova era aberta, uma antiga ficava exposta. Os antigos registros da cidade não eram exatamente precisos. Aberto em 1860, o cemitério de Nazibai é um dos mais antigos da Nova Zelândia. Os túmulos dos garimpeiros chineses ficavam escondidos debaixo das árvores maiores perto da cerca, com seus nomes gravados no alfabeto chinês em placas lisas, com muitos dos primeiros sepultados do cemitério que foram enterrados como indigentes. O inverno chegava cedo em Otago Central. As montanhas permaneciam tranquilas enquanto a primeira camada de neve cobria os picos mais altos e descia para invadir os vales. Depois as nuvens perambulavam pelos céus, cobrindo as colinas mais baixas e espalhando pela região. O ar rapidamente ficava de um frio cortante,
Nazebai se preparava então para ficar quietinha. O silêncio era tão intenso que naquele primeiro inverno apenas fiquei sentada, encolhida, observando com admiração as fogueiras salpicadas de pinhas colhidas no outono, todas queimando devagar, lançando colunas de fumaça para cima, espalhando seu aroma pelo ar. Pela janela, no meu quarto, eu assisti minha primeira neve, com êxtase. O primeiro floco de neve caiu pelo céu como se fosse uma bola de algodão, flutuando sem rumo, um pequeno paraquedas dançante. Parecia que aquele floquinho de neve tinha sido enviado para anunciar a grande estreia do balé, mais espetacular de todos, um evento encenado somente uma vez por ano, mas que durava meses. Centenas, milhares, milhões de pequenas bailarinas disparavam pelo ar, vestidas de branco, dançando cada vez mais rápido. De repente, não dava mais nem sequer para ver a ponte de pedra que passava por cima da estrada de terra. Eu vesti correndo a roupa e me mandei para o parquinho, com minhas botas esmagando a neve profunda. Eu estava enrolado em camadas e camadas de roupa de inverno, apenas meus olhos expostos entre os vários cachecóis que esquentavam a minha cabeça. Os postes da cerca pareciam estar usando boinas brancas e impecáveis, e alguns ostentavam agulhas de pinheiro em ângulos variados. Pesadas tranças de gelo pendiam em fios de telégrafo. E é aqui que minha história realmente começa, no coração da planície de Maniototo. O frio vai acabar congelando sua bunda, disse meu pai um dia, quando nos aproximamos do misterioso relojoeiro Billy Strong. Melhor acender seu cachimbo e dar umas pitadas para esquentar esse seu nariz. Parece que ele vai virar um sorvete. Billy, com o corpo ainda ereto, mais envelhecido, chegou mais perto da gente na esperança de nos escutar melhor. Eu acho que é melhor eu acender meu cachimbo. Sabia que ia nevar por causa das árvores. Você sabe como é? E por causa dos pássaros. Com um enorme lenço esfarrapado, ele assoou seu nariz igualmente enorme, que parecia um gancho. Depois ele puxou seu relógio de bolso, conferiu a hora e fez que sim com a cabeça. Bom, como eu estava dizendo, eu já estou aqui há muitos anos e eu sei muito bem quando é que vai nevar. Vamos ter uma boa nevasca hoje. Eu acho que vai pegar até nas planícies. Pois é, eu acho que é isso aí mesmo, papai respondeu. Ele continuou de pé, mantendo as suas pernas afastadas, as mãos nos bolsos, seu saquinho de tabaco quase caindo no bolso da camisa, o avental de açougueiro muito bem amarrado em volta da sua barriga levemente redonda. Seus olhos azuis já exibiam alguns pés de galinha e seu cabelo loiro, um pouco ralo, estava coberto por uma boina. Mantenha as orelhas aquecidas, ele gostava de dizer. Por algum motivo insondável, já que a boina não cobria orelha nenhuma. E ali, debaixo do seu nariz avantajado, típico da família, despontava o seu cachimbo, maturado e envelhecido pelo tempo. Então, você vai lá encontrar com os meninos, é isso? Meu pai perguntou a Billy, apontando com a cabeça na direção da mercearia e do seu banco surrado, que já era quase parte da vitrine. Era lá que o grupo dos velhos, incluindo Billy, se reuniam todos os dias de manhã, do outro lado da rua do açougue de papai. Todos eles chegavam jovens em Nazibai, sedentos por trabalho, pelo garimpo, querendo casar e formar uma família. Agora, nos seus últimos anos de vida, passavam as manhãs sentados sob o sol, fumando seus cachimbos, lembrando da vida e às vezes tirando cochilo. O banco já estava quase todo tomado àquela hora, com seus meninos decrépitos, os cachimbos fumegando por baixo dos narizes que não paravam de escorrer. À medida que um novo membro do grupo se aproximava, eles tiravam o chapéu em sinal de respeito, comentavam alguma coisa sobre o clima e depois retornavam para os seus silêncios, encurvados. Muitos gestos de cabeça, murmúrios e baforadas de fumaça. No meio da manhã, o banco ficava lotado com as velhas máquinas bem ranhentas de tempo da corrida do ouro, indo lá para bater o ponto todo dia. Depois da escola primária de Nazebai, eu comecei a pegar o ônibus junto com Jill para Hanford High. Nossa professora de inglês, a senhorita Alexandra, dizia que eu era ótima em escrita e me encorajou a ler e escrever. Nosso professor de matemática, o Sr. Hill, por outro lado, em algum momento parou de me fazer perguntas e me deixava lá sonhando, acordada e escrevendo.
A geografia me apresentou aos mapas. Eu estudava cada detalhe deles. A longitude, a latitude, a topografia. E me perdi em devaneios sobre os oceanos e a linha do Equador. Eu pesquisava sobre os países, estudava os animais e os povos e era radicalmente contra o conceito de Commonwealth britânica. Os livros sobre a Segunda Guerra Mundial estavam começando a chegar na biblioteca da escola, incluindo o diário de Anne Frank, que eu li quando estava com 13 anos de idade. Anne escreveu seu diário com essa mesma idade e morreu apenas 2 anos depois, o que me deixou muito impressionada. Eu não tinha a menor intenção de continuar na escola mais do que o mínimo necessário. A vida para mim não se vivia dentro de uma sala de aula. Na primeira semana de 1963, Nazarbaye organizou uma celebração pelo centenário da Corrida do Ouro, com a cidade inteira vestindo trajes da época. Fizeram um desfile pela rua principal em competição para saber quem tinha a maior barba, que havia cachorro-quentes, competições esportivas no parque, palestras sobre o garimpo e à noite pista de dança. Eles até exibiram um filme na prefeitura. Ross Macmillan, que depois ficou conhecido como Blue Jeans, o poeta de Nazarbaye, correu pela cidade em cima de um cavalo e, para nossa diversão, pulou por cima de um carro. Um morador local se fez de morto em um carro funerário, sendo arrastado por 2 cavalos pela rua principal. O desfile terminou em frente ao Hotel Royal, com todo mundo tentando se espremer por lá. Quando o salão lotou, quando tinha ficado de fora, rumou à direção de um outro hotel, o Ancient Britain. As pessoas começaram a beber, a comer, a cantar e acabaram se esquecendo do coitado do homem lá no carro funerário, que àquela hora já estava esmurrando o vidro, desesperado para sair de lá. Em algum momento alguém se lembrou dele, mas demorou um pouco até conseguirem retirar o veículo, porque a porta tinha emperrado e ninguém queria quebrar o vidro. Bem, eu me lembro que em 1963, por 2 motivos eu lembro desse ano, por causa da festa do centenário e porque esse foi o ano em que eu fui estuprada. Sim, isso aconteceu.